Cleveland, Ohio. Outubro de 1973. Uma mulher chamada Dorothy vai às 5 horas da manhã à estação Saho, na Pearl Road. A fila de espera se estende por 3 quarteirões. Uma placa pintada à mão na bomba indica máximo de 4 galões. Na semana passada não havia limite. O preço dobrou em 6 semanas. Até janeiro terá triplicado. Dorothy possui $5.000 americanos em uma conta de poupança no Cleveland Trust. É remunerada a 4,5%. Ela pensa que esse dinheiro está seguro. Não é o caso. No ano que vem, a inflação devorará 1/3 de seu poder de compra. E ela só entenderá o porquê quando for tarde demais. Vamos dar um salto no tempo. Teherã, 1979. O Shah é derrubado. O petróleo iraniano desaparece da noite para o dia. O petróleo dobra novamente. O Dow encontra-se exatamente onde havia começado a década. Uma década perdida para as ações. Próximo salto. Bagdá. 1990. Saddam invade o Kuwait. O petróleo dobra em algumas semanas. A recessão segue dentro de um ano. Mesmo gatilho, mesma sequência. Mesma devastação para quem detém ativos de papel. A cada vez há uma coisa que me impede de dormir à noite. Neste exato momento, em março de 2026, o Estreito de Hormuz está fechado. O petróleo subiu para mais de $100 americanos o barril. Os analistas afirmam que os $200 americanos não estão mais fora de alcance. O Irã prometeu tornar isso uma realidade. Não é uma teoria. É 1973 se repetindo em tempo real, em escala maior, com uma economia mundial ainda mais frágil por baixo. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente quais são os 4 ativos que sobreviveram da última vez que os preços do petróleo explodiram e quais caíram a zero. Fique conosco antes de mergulharmos no cerne do assunto. Isto é história, não um conselho financeiro. Faça suas próprias pesquisas. Aqui está agora o modelo. Cada choque do petróleo segue a mesma sequência. Um gargalo se fecha. A oferta desaparece, os preços disparam, a inflação sobe vertiginosamente, os bancos centrais entram em pânico, os ativos de papel desabam e a transferência de riqueza começa então. Dos despreparados para aqueles que estão prontos. Em 1973, os produtores de petróleo árabes impõem um embargo contra os Estados Unidos depois que Nixon enviou ajuda de emergência a Israel durante a Guerra do Yom Kippur. O petróleo passa de $3 americanos o barril para $12 americanos, quadruplicando seu preço. O mercado de ações perdeu quase metade de seu valor ao longo dos 2 anos seguintes. Foram necessários quase 7 anos para se recuperar. Não meses, anos. 1979. A Revolução Iraniana retira o petróleo iraniano do mercado. O petróleo dobra novamente. A inflação atinge picos de 2 dígitos. O Federal Reserve entra em pânico. Em 1981, o rendimento dos títulos públicos de 10 anos atinge quase 16%. Destruindo quem detém títulos de longo prazo. 2026. O Estreito de Hormuz se fecha. 1/5 da oferta mundial de petróleo desaparece. A maior interrupção de suprimento da história do mercado petrolífero mundial. A Agência Internacional de Energia libera a maior reserva de emergência de sua história. Isso não muda quase nada. O déficit diário chega a 15 milhões de barris. Ou seja, a produção diária total dos Estados Unidos. Não há substituto fácil. Mesmo gargalo, mesma disparada, mesmo pânico. A questão não é saber se o modelo é real. A questão é saber o que você possui quando ele atinge. O ouro. Aqui está o que impressiona as pessoas sobre os anos 1970. O ouro não apenas bateu a inflação. Ele aniquilou todas as outras classes de ativos. E não foi por pouco. Quando Nixon fechou a janela do ouro em agosto de 1971, o ouro estava a $35 americanos a onça. Em janeiro de 1980, atingia $850 americanos.
de 35 para 850 em menos de uma década. As ações perderam poder de compra todos os anos durante esse período. Os títulos perderam ainda mais. O ouro avançou 9% ao ano após a dedução da inflação. O mecanismo é simples. Quando os preços da energia disparam, tudo o que é denominado em papel perde valor. O ouro não é denominado em papel. Não é impresso por nenhum governo. Não é criado por dívida. Aqui está um detalhe que a maioria das pessoas ignora. Um mês antes do embargo, a OPEP adotou uma resolução lamentando que o colapso do dólar os tivesse prejudicado. Eles começaram a fixar o preço do petróleo em ouro em vez de dólares. Não porque amassem o ouro, mas porque mesmo aqueles que vendiam o petróleo não confiavam na moeda na qual o vendiam. Um documento de pesquisa de James e Wills provou algo notável. Antes do embargo, o preço do petróleo medido em ouro havia caído mais da metade. O suposto salto nos preços não era apenas político. Era a OPEP recuperando seu poder de compra. Após o salto, o preço do petróleo expresso em ouro voltou exatamente para onde estava antes. A crise foi uma reavaliação, não um choque. Medido na única moeda que os governos não podem desvalorizar, nada realmente mudou. Neste exato momento, o ouro ultrapassou os 4.500 dólares americanos a onça e tocou brevemente os 5.000 dólares americanos. O modelo está ativo. As terras agrícolas. Aqui está algo que surpreende as pessoas. Nos anos 70, as terras agrícolas foram a segunda classe de ativos mais performática na América, logo atrás do ouro. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acompanhou essa evolução. As terras agrícolas americanas passaram de 137 dólares americanos o acre em 1970 para 737 dólares americanos em 1980. Mais de 5 vezes o preço em uma década. E isso nem leva em conta o que a terra produzia. O preço da carne bovina dobrou. O milho quase triplicou. O trigo quadruplicou. A terra ganhava valor e, simultaneamente, o valor da colheita aumentava. O mecanismo. As terras agrícolas produzem algo do qual o ser humano não pode prescindir. A agricultura moderna funciona a petróleo. Os tratores queimam diesel. O fertilizante é derivado do gás natural. Quando os preços da energia sobem, os preços dos alimentos sobem também. O custo da comida aumenta. O valor da terra que a produz aumenta com esse custo. E ao contrário do ouro, nenhum governo federal jamais confiscou terras agrícolas durante uma crise financeira. Não em 1933. Jamais. Não existe decreto presidencial para terras agrícolas. Um governo que confisca fazendas cria fome. Até os tiranos entendem esse cálculo. Pequena pausa. Se você notar que os ativos dos quais seu consultor financeiro nunca fala são aqueles que realmente sobrevivem aos choques do petróleo, aperte o botão de se inscrever. Eu mostro as autópsias para que você possa reconhecer os modelos antes que eles se repitam. As ações de energia, mas com um aviso crucial. A longo prazo, as ações do setor de energia bateram o mercado global durante os anos 70. Uma carteira equiponderada de Exxon e Chevron, mantida ao longo da década, rendeu 5 vezes mais que o S&P 500. Mas aqui está o aviso que os livros de história omitem. No choque do petróleo propriamente dito, que deveria ter sido benéfico para as ações de energia, o crash de 1973, essa mesma carteira perdeu quase metade de seu valor, assim como o mercado global. Deixe isso marinar. O petróleo quadruplicou e as ações de energia ainda assim foram divididas por 2. O mecanismo. Em um pânico de liquidez, tudo é vendido. As chamadas de margem não se importam com o que você possui. As ações de energia se recuperaram mais rápido e subiram mais, muito mais. Mas era preciso primeiro sobreviver ao crash. Se você vendesse na baixa, os rendimentos a longo prazo não significariam mais nada. As Nifty 50 provaram o contrário. Polaroid, Xerox, Avon.
As ações seguras que todos amavam e que eram negociadas a 50, 60 ou 90 vezes seus lucros. Quando o choque do petróleo atingiu, elas desabaram. A maioria nunca se recuperou. A Polaroid faliu. Quando a inflação sobe, o mercado para de pagar preços premium pelo crescimento futuro. Ele quer valor agora, não promessas para depois. Os títulos públicos de curto prazo, a variante entediante. E o tédio salvou muita gente. Os títulos públicos de longo prazo foram massacrados nos anos 70. Um rendimento fixo que a inflação devorou vivo a cada ano durante uma década. Mas os títulos do Tesouro de curto prazo, com vencimento em poucos meses, acompanharam a inflação. Eles ficaram praticamente no 0 a 0. Nada emocionante. Mas estar no 0 a 0 enquanto as ações desabam e os títulos sangram não é entediante. É sobrevivência. O mecanismo é o vencimento. Os títulos de curto prazo ajustam suas taxas à medida que a inflação aumenta. Os títulos de longo prazo estão congelados. A duração matou os investidores de títulos. O vencimento curto os salvou. O que então caiu a zero? As contas de poupança. Dorothy em Cleveland com seus $5.000 americanos no Cleveland Trust. O banco pagava a ela 4,5%. A inflação estava em 12%. Ela pagava ao banco para guardar seu dinheiro. Ela apenas não sabia. E aqui está o que os livros de história omitem. As pessoas mais duramente atingidas não foram os apostadores. Foram os poupadores mais conservadores e responsáveis da América. As pessoas que fizeram tudo certo, que economizaram, que evitaram riscos, que confiaram no sistema. Elas foram aniquiladas. Não por um crash, mas pela erosão rastejante e invisível de seu poder de compra. Enquanto seu governo lhes dizia que tudo estava bem. Os sinais de alerta neste exato momento. O Estreito de Hormuz está fechado. A reserva estratégica de petróleo pode liberar 4,5 milhões de baris por dia. O déficit diário é de 15 milhões. A reserva não pode preencher a lacuna. Ela pode fazer ganhar semanas, não meses. Nações do Sudeste Asiático já estão racionando combustível. Tailândia e Vietnã estão secos na bomba. As pessoas não podem ir trabalhar. Os mecanismos que salvaram o mundo em 1974, capacidades excedentes, produtores alternativos, reservas de emergência, são hoje mais fracos do que há 50 anos. O padrão é visível se estivermos dispostos a olhar. Dorothy em Cleveland esperou 3 horas às 5 da manhã por 4 galões de gasolina. Ela não sabia que estava vivenciando uma transferência de riqueza. Ninguém lhe disse. Os jornais falavam em escassez. O governo dizia que era temporário. Seu banco dizia que suas economias estavam seguras. Enquanto isso, Bunker Hunt comprava prata por $3 americanos a onça, porque tinha estudado Weimar e entendia o que acontece quando as Monest et Papier perdem sua âncora. Ele estava certo, até se tornar ganancioso com a alavancagem e o governo mudar as regras. Mas o instinto estava correto. Ativos físicos fora do sistema bancário conservaram seu valor, ao contrário dos ativos de papel. Dorothy confiou no sistema. Bunker Hunt confiou na história. O padrão é matemático. O resultado é inevitável. A única variável é você. Diversifique agora antes de ser forçado a isso. Se esta jornada através da história dos choques do petróleo mudou sua visão sobre a segurança de seu próprio patrimônio. Inscreva-se neste canal e curta o vídeo. Estamos desenterrando as verdades históricas que tentaram enterrar. Proteja seu futuro. A próxima revelação econômica será compartilhada em breve.